A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. É assim que começa, de Colin Hoover, narrado por Eduardo Fraga e Isaura Jones. 6. Lily. Já decidiu o que vai fazer no aniversário da Emerson? Pergunta Alyssa. Ela e Marshall fizeram uma festa tão grande no primeiro aniversário da filha deles, Riley, que parecia mais um baile de 15 anos. Acho que vou só comprar um bolinho para fazer uma espécie de smash the cake e dar alguns presentes. Não tenho espaço para nada maior do que isso. A gente pode fazer alguma coisa lá em casa, sugere Alyssa. Quem eu convidaria? Ela vai fazer 1 ano, não tem amigos. Nem sabe falar ainda. Alyssa revira os olhos. Nós não fazemos festas infantis por causa dos bebês, e sim para impressionar os amigos. Você é minha única amiga, e não preciso te impressionar. Entrego para Alyssa um pedido tirado da impressora. Vamos jantar hoje? Nós jantamos juntas pelo menos 2 vezes na semana na casa dela. Ryle passa lá de vez em quando, mas planejo propositalmente as visitas para as noites em que ele está de plantão. Não sei se a Alyssa já percebeu. Se tiver percebido, ela provavelmente me entende. Ela diz que é difícil ver Ryle perto de mim, porque também suspeita de que ele ainda tem esperanças de reatar comigo. Alyssa prefere ficar com ele quando não estou presente. Os pais de Marshall chegam na cidade hoje, lembra? Ah, é. Boa sorte. Alyssa gosta dos pais do Marshall, mas acho que ninguém fica muito animado em ter os sogros em casa por 1 semana. O sino da porta toca, e Alyssa e eu olhamos para cima ao mesmo tempo. Porém, duvido que o mundo dela tenha começado a girar como o meu. Atlas está vindo na nossa direção. Aquele é o... Meu Deus. Sussurro baixinho. Sim, ele é mesmo um deus. Cochicha Alyssa. O que ele está fazendo aqui? E por que ele se parece mesmo com um deus? Assim fica bem mais difícil pensar na decisão que tenho que tomar. Não consigo nem encontrar as palavras para cumprimentá-lo. Apenas sorrio e o espero chegar até a gente. Mas o trajeto da porta até o balcão parece estar 1 quilômetro mais longo. Ele não tira os olhos de mim enquanto anda. Quando se aproxima, ele finalmente cumprimenta Alyssa com um sorriso. Depois, olha de volta para mim enquanto põe um pote de plástico tampado no balcão. Trouxe seu almoço, diz ele casualmente, como se trouxesse meu almoço todos os dias, e eu devesse estar esperando por isso. Ah, essa voz. Esqueci o quanto ela me afeta. Pego o pote, mas não sei o que dizer com Alyssa parada do meu lado, observando nossa interação. Encaro-a e lhe dou aquele olhar. Ela finge não perceber, mas como não paro de encará-la, ela acaba cedendo. Tudo bem, vou colocar flores nas... flores. Ela se afasta para nos dar privacidade. Volto minha atenção para o almoço que Atlas trouxe. Obrigada. O que tem aqui? Nosso especial de fim de semana, diz Atlas. É a massa porque você tá me evitando. Chego a rir com isso, mas estremeço logo em seguida. Não estou te evitando. Balanço a cabeça com um rápido suspiro, sabendo que não posso mentir para ele. Tudo bem, eu estou te evitando. Apoio os cotovelos no balcão e cubro o rosto com as mãos. Desculpa. Atlas está quieto, então acabo olhando para ele. Ele parece sincero quando diz: prefere que eu vá embora? Nego com a cabeça, e assim que faço isso, os cantos dos seus olhos se enrugam um pouco. Mal é um sorriso, mas sinto um calor descendo pelo meu peito. Ontem de manhã, quando esbarrei com ele, eu falei demais. Agora estou muito confusa para falar. Não sei como posso ter uma conversa séria com ele sobre tudo o que passou pela minha cabeça nas últimas 24 horas, quando perco a fala perto dele.
Ele me afetava da mesma maneira quando eu era mais nova. Mas naquela época eu era mais ingênua. Não sabia que homens como Atlas são tão raros. Então não sabia a sorte que era tê-lo na minha vida. Agora eu sei. E é por isso que morro de medo de estragar tudo. Ou de Ryle estragar tudo. Ergo o pote de massa que ele trouxe. O cheiro está ótimo. E a comida está ótima. Eu que fiz. Eu deveria rir disso. Mas minha reação não combina com a conversa. Coloco o pote no balcão. Quando o olho novamente, ele vê a minha expressão tensa e responde com um olhar tranquilizador. Não dizemos muito, mas os sinais não verbais que estamos trocando já dizem o bastante. Meus olhos pedem desculpa pelo meu silêncio. Ele me diz silenciosamente que tudo bem, e nós dois estamos nos perguntando o que vai acontecer em seguida. Atlas desliza a mão lentamente no balcão, aproximando-a da minha. Ergue o dedo indicador e o passa ao longo do meu mindinho. É um gesto tão pequeno e carinhoso, mas meu coração dá uma cambalhota. Ele afasta a mão e cerra o punho como se tivesse sentido o mesmo que eu. Limpa a garganta. Posso te ligar hoje à noite? Estou quase assentindo quando Alyssa sai de repente pela porta lá de trás, de olhos arregalados. Ela se aproxima e cochicha. Ryle está quase chegando. Parece que meu sangue congela nas veias. O quê? Não digo isso para que ela repita. Digo porque estou chocada. Mas ela repete de todo modo. Ryle está chegando. Ele acabou de me mandar uma mensagem. Ela acena a mão na direção de Atlas. Você tem 10 segundos para escondê-lo. Tenho certeza de que Atlas consegue ver o pânico no meu rosto quando o olho. Mas ele diz com bastante calma. Para onde devo ir? Aponto para meu escritório e vou rapidamente com ele até lá. Depois que entramos, questiono minha decisão. Talvez ele entre aqui. Cubro a boca com a mão, tremendo enquanto penso. E depois aponto para o armário de materiais. Pode se esconder ali dentro? Atlas olha para o armário e depois para mim. Aponta para a porta. Dentro do armário? Ouço a campainha da porta da frente e sinto uma urgência ainda maior. Por favor. Abro a porta do armário. Não é o lugar ideal para esconder um ser humano, mas é espaçoso. Ele vai caber com tranquilidade. Nem consigo encará-lo quando ele passa por mim e entra no armário. Eu poderia morrer. Que vergonha! Enquanto fecho a porta, tudo que consigo fazer é sussurrar. Desculpa. Faço o possível para me recompor. Alyssa está conversando com Ryle quando saio do escritório. Ele me cumprimenta com a cabeça, mas está prestando atenção em Alyssa. Ela está vasculhando a bolsa à procura de alguma coisa. Estava aqui antes, diz ela. Ryle tamborila os dedos com impaciência. O que está procurando? Pergunta ela. A chave. Trouxe-a sem querer. E Marshall precisa da SUV para ir buscar os pais no aeroporto. Ryle parece irritado. Tem certeza de que não a deixou em outro canto quando falei que eu vinha buscá-la? Inclino a cabeça e me concentro em Alyssa. Você sabia que ele ia vir? Como ela pôde se esquecer de me dizer que Ryle estava a caminho quando o Atlas apareceu aqui? Ela enrubesce um pouco. Fiquei distraída com acontecimentos inesperados. Ela ergue a mão, triunfante. Achei! Solta-a na palma de Ryle. Beleza, tchau, pode ir embora. Ryle se movimenta como se estivesse prestes a sair, mas depois se vira e cheira o ar. Que aroma bom é esse? Os olhos dele e de Alyssa se voltam para o pote ao mesmo tempo. Alyssa o puxa para perto de si e o segura. Preparei um almoço para mim e para Lily. Ryle ergue a sobrancelha. Você cozinhou? Ele estende o braço para o pote. Preciso ver. O que tem aqui? Alyssa hesita antes de lhe entregar o pote. É frango barabadoula. Ela me encara e seus olhos estão arregalados. Ela mente muito mal. Frango o quê? Ryle abre o pote e o inspeciona. Parece uma massa com camarão. Alyssa limpa a garganta. Pois é, eu cozinhei os camarões no caldo de frango. É por isso que o nome é frango barabadoula. Ryle tampa de volta e me olha preocupado enquanto empurra o pote para Alyssa por cima do balcão. Eu pediria uma pizza se fosse você. Dou uma risada forçada, Alyssa também. A risada de nós duas faz nossa reação parecer exagerada para uma piada que nem foi engraçada. Ryle franze a testa, recuando alguns passos com um olhar de suspeita. Deve estar acostumado ao fato de nós duas termos piadas internas das quais ele não faz parte. Pois nem pergunta nada. Ele se vira e sai da floricultura, com pressa de levar a chave para Marshall. Alyssa e eu ficamos paradas como duas estátuas, até termos certeza de que ele saiu e de que não pode mais nos escutar.
Então olho para ela sem acreditar. Frango barba o quê? Acabou de inventar uma língua nova, foi? Eu tinha que dizer alguma coisa, respondi ela, na defensiva. Você ficou parada como uma árvore. De nada. Espero alguns minutos para garantir que o Ryle teve tempo de ir embora. Vou até a frente da floricultura para ver se o carro dele realmente não está mais lá. Então ando tristemente até meu escritório e me dirijo ao armário para avisar a Atlas que ele está a salvo. Expiro antes de abrir a porta. Atlas está aguardando pacientemente, encostado numa estante de braços cruzados, como se ficar escondido num armário não o incomodasse nem um pouco. Me desculpe. Não sei quantas vezes vou precisar me desculpar para compensar o que acabei de pedir que fizesse. Mas estou disposta a dizer isso mais umas 1000 vezes. Ele já foi? Faço que sim, mas em vez de sair do armário, Atlas segura minha mão, me puxa para perto e fecha a porta. Agora nós dois estamos no armário. No armário escuro. Mas não tão escuro assim. Consigo ver o brilho em seus olhos indicando que ele está se segurando para não sorrir. Talvez ele não me deteste tanto assim pelo que fiz. Atlas solta minha mão, mas está tão apertado para nós dois aqui dentro que partes dele roçam em partes minhas. Sinto um frio na barriga. Então pressiono as costas na estante atrás de mim, tentando não me apertar contra ele. Mas parece que ele está me cobrindo como um cobertor macio. Ele está tão próximo que consigo sentir o cheiro do seu shampoo. Com muita calma, tento respirar para diminuir o nervosismo. E então, posso? Pergunta ele, a voz um sussurro. Não faço ideia do que ele está me perguntando. Mas quero responder veementemente que sim. Em vez de aceitar algo que nem sei o que é, conto na minha cabeça até 3. Então digo, pode o quê? Te ligar hoje à noite. Ah, ele voltou à conversa que estávamos tendo lá na frente, como se Ryle nem tivesse nos interrompido. Mordo o lábio, querendo dizer sim, pois quero que Atlas me ligue. Mas também quero que Atlas saiba que escondê-lo de Ryle dentro de um armário provavelmente já reflete como será o restante das nossas interações, já que Ryle sempre estará por perto devido ao fato de termos uma filha. Atlas. Digo seu nome como se fosse falar algo terrível depois, mas ele me interrompe. Lily. Responde ele sorrindo, como se nada que eu pudesse dizer depois do seu nome conseguisse ser terrível. Minha vida é complicada. Não queria que isso parecesse um alerta, mas é o que acontece. Quero te ajudar a descomplicá-la. Temo que sua presença vai complicá-la ainda mais. Ele ergue a sobrancelha. Vai complicar a sua vida ou a vida de Ryle? Todas as complicações dele se tornam minhas. Ele é o pai da minha filha. Atlas abaixa a cabeça só um pouco. Exatamente. Ele é o pai dela. Não é seu marido. Então você não deveria deixar sua preocupação com os sentimentos dele convencê-la a desistir do que seria a segunda melhor coisa que já te aconteceu. Ele diz isso com tanta convicção que parece que meu coração está despencando no meu peito. A segunda melhor coisa que já me aconteceu? Adoraria que essa confiança que ele tem em nós fosse contagiosa. E qual foi a melhor coisa que já me aconteceu? Ele me olha com atenção. Emerson. Ouvi-lo dizer isso quase me faz derreter. Eu me abraço e me seguro para não sorrir. Você vai dificultar as coisas para mim, não é mesmo? Atlas balança a cabeça devagar. A última coisa que eu quero é dificultar algo para você, Lily. Ele se afasta, e a porta começa a se abrir, trazendo luz para dentro do armário. Ele me encara com uma das mãos na porta e a outra na parede. Qual é um horário bom para eu te ligar hoje de noite? Ele parece tão à vontade com a conversa que quero puxá-lo de volta para dentro do armário e beijá-lo. Assim, talvez alguma parte de sua confiança e paciência passe para mim. Minha boca parece algodão quando digo. Qualquer horário. Seus olhos se cravam nos meus lábios por um instante. E todo o meu corpo reage ao seu olhar. Mas então Atlas fecha a porta, deixando-me sozinha dentro do armário. Eu mereci isso. Uma mistura de vergonha, nervosismo e talvez até um pouco de desejo está inundando minhas bochechas. Continuo parada até ouvir o som baixo do sino da porta da floricultura, indicando que ela foi aberta. Estou me abanando quando Alyssa abre a porta do armário alguns instantes depois. Ponho as mãos nos quadris com rapidez para disfarçar o efeito que a presença de Atlas causa em mim. Alyssa cruza os braços na frente do peito. Você o escondeu no armário? Meus ombros se abaixam de vergonha. Pois é. Lily. Alyssa parece decepcionada comigo. Mas o que ela esperava que eu fizesse?
Apresentasse um ao outro de novo? Bem, foi bom você ter feito isso, porque não sei o que teria acontecido, mas... Você o escondeu no armário? Você simplesmente o guardou aqui dentro como um casaco velho. Ela discutir o ocorrido não está me ajudando a me recuperar do momento. Vou para a frente da floricultura com a Alyssa logo atrás de mim. Não tive escolha. Atlas é a última pessoa do mundo que Ryle aprovaria como meu namorado. Sinto muito em lhe informar, mas Ryle só aprovaria uma pessoa como seu namorado. E essa pessoa é o próprio Ryle. Não respondo porque morro de medo de que ela esteja certa. Espera, diz Alyssa. Você e Atlas estão namorando? Não. Mas você acabou de dizer que ele é a última pessoa que Ryle aprovaria como seu namorado. Falei isso porque, se Ryle tivesse visto aqui, é o que ele teria presumido. Alyssa cruza os braços por cima do balcão e parece cabisbaixa. Estou me sentindo muito excluída nisso tudo. Tem muita coisa que você precisa me contar. Muita coisa? Como assim? Tento parecer ocupada, puxando um vaso para perto de mim e mudando algumas flores de lugar. Alyssa tira o vaso das minhas mãos. Ele te trouxe almoço. Por que faria isso se vocês não estivessem se falando? E se vocês estão se falando, por que não me contou? Pego o vaso de volta. A gente se esbarrou ontem. Não foi nada. Eu não falava com ele desde antes do nascimento da Amy. Alyssa pega o vaso de novo. Eu vivo esbarrando em antigos amigos por aí e eles não me trazem almoço. Ela me devolve o vaso. É como se quem o segurasse tivesse permissão para falar. Seus amigos não devem ser chefes de cozinha. É isso que chefes fazem. Eles preparam almoço para os outros. Ela está tão concentrada que é como se estivesse tentando ler minha mente para ignorar todas as mentiras que acha que estou contando. Juro que não é nada. Ainda. Se algo mudar, você será a primeira a saber. Ela parece se satisfazer momentaneamente com a resposta. Mas noto alguma coisa em seu rosto antes de ela desviar o olhar. Não sei se é preocupação ou tristeza. Não pergunto, pois sei que isso é difícil para ela. Imagino que a ideia de qualquer homem que não seja Ryle me trazendo um almoço deva deixá-la um pouco triste. No mundo ideal de Alyssa, seu irmão jamais teria me agredido, e eu ainda seria sua cunhada. 7. Atlas. Quando estiver preparando o linguado, sempre segure a faca assim. Mostro que o primeiro passo é encostar o dorso da lâmina na cauda, mas Theo desvia o olhar assim que começo a tirar as escamas do peixe. Eca! Sussurra ele, cobrindo a boca. Não aguento. Theo vai para o outro lado do balcão, deixando um espaço entre ele e a aula de culinária. Estou apenas tirando as escamas. Ainda nem o abri. Theo faz um barulho como se fosse vomitar. Não estou interessado em trabalhar com comida. Prefiro continuar sendo seu terapeuta. Theo se senta no balcão. Falando nisso, você chegou a mandar mensagem para a Lily? Cheguei. Ela respondeu? Mais ou menos. Foi uma mensagem curta, então decidi levar um almoço para ela hoje para saber o que estava passando na cabeça dela. Bastante ousado. Passei a vida inteira sem ter coragem em relação a ela. Desta vez eu queria que ela tivesse certeza das minhas intenções. Ah, não. Resmunga Theo. Que cafonice! Você falou sobre peixes e praias e costas? Nunca devia ter lhe contado o que disse a Lily sobre finalmente termos chegado à costa. Ele vai ficar me zoando para sempre. Cala a boca. Aposto que você nunca nem falou com uma garota. Você tem 12 anos. Theo ri, mas percebo um constrangimento surgir quando ele acha que não estou olhando. Ele fica quieto, apesar do tumulto ao nosso redor. Tem pelo menos mais 5 pessoas na cozinha agora, mas, como todos estão concentrados no trabalho, não tem ninguém prestando atenção na nossa conversa. Está afim de alguém? Pergunto. Ele dá de ombros. Mais ou menos. As conversas que tenho com Theo costumam ser unilaterais. Apesar de ele adorar fazer perguntas, não responde a muitas, então sou cauteloso. É mesmo? Tento responder casualmente para que ele conte mais. Quem é ela? Theo está olhando as próprias mãos.
Está mexendo na cutícula do polegar, mas vejo seus ombros se abaixarem um pouco depois da minha pergunta, como se eu tivesse feito algo de errado. Ou dito algo de errado. Ou ele, digo. Sussurro para garantir que só ele vai me escutar. Theo me encara. Ele nem precisa confirmar ou negar. Vejo a verdade estampada no medo que há por trás dos seus olhos. Volto a prestar atenção no preparo do peixe e digo da maneira mais tranquila possível. Você estuda com ele? Theo não responde de imediato. Não sei se eu sou a primeira pessoa para quem ele fez essa confissão, então quero ter a certeza de que vou tratá-la com o cuidado que ela merece. Quero que ele saiba que pode contar comigo, mas também espero que saiba que pode contar com o pai. Theo olha ao redor para conferir se não tem ninguém parando perto da gente por tempo suficiente para acompanhar a conversa. Estamos juntos este ano no clube de matemática. Dispara com palavras rápidas e concisas, como se quisesse colocá-las para fora e nunca mais repeti-las. Seu pai sabe? Theo balança a cabeça. Observo-o sufocar o que parecem ser pensamentos nervosos. Largo a faca após terminar com as escamas e vou até a pia mais próxima de Theo para lavar as mãos. Conheço seu pai há muito tempo. Ele é um dos meus melhores amigos por um motivo. Eu não me envolvo com pessoas que não são boas. Percebo que ele fica mais tranquilo quando digo isso, mas também noto que está constrangido e provavelmente quer mudar de assunto. Eu até diria para você mandar uma mensagem para essa pessoa de quem gosta, mas você deve ser o único garoto de 12 anos do mundo que não tem celular. Desse jeito nunca vai namorar ninguém. Acho que vai passar o resto da vida solteiro e sem celular. Theo se sente aliviado com a brincadeira. Ainda bem que você decidiu ser chefe e não terapeuta. Seus conselhos são uma porcaria. Estou ofendido. Meus conselhos são ótimos. Tudo bem, Atlas. Acredite no que quiser. Ele parece relaxar e me acompanha enquanto volto para minha bancada. Você chamou Lily para sair quando passou lá no trabalho dela? Não. Vou fazer isso hoje à noite. Vou ligar para ela quando chegar em casa. Passo por Theo e bagunço seu cabelo a caminho do freezer. Ei, Atlas! Eu paro. Os olhos dele estão repletos de preocupação, mas um dos garçons empurra as portas e passa entre a gente, impedindo Theo de dizer o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Mas não é nem preciso falar nada. Não vou contar nada, Theo. O sigilo profissional vale para nós dois. Isso parece tranquilizá-lo. Acho bom, porque se você contar para o meu pai, vou revelar suas cantadas bregas. Theo põe as mãos nas bochechas, brincando. Finalmente chegamos a uma prainha, minha golfinha. Fulmino-o com um olhar. Não foi assim que aconteceu. Theo aponta para o outro lado da cozinha. Olha ali. Chegamos à areia, minha querida sereia. Pare com isso. Lily, o que diabos rolou? Nosso barco quebrou. Ele ainda está me seguindo pela cozinha e zombando de mim quando o turno do seu pai acaba. Nunca me senti tão feliz ao vê-lo ir embora. 8. Lily. São quase 21h30 e não tenho nenhuma chamada não atendida. Faz 1h30 que Emerson dormiu. E ela costuma acordar antes das 6h. Eu me deito por volta das 22h, porque se eu não dormir pelo menos 8 horas, fico um verdadeiro zumbi. No entanto, se Atlas não ligar antes das 22h, tenho certeza de que nem vou conseguir pegar no sono. Vou ficar me perguntando se não deveria ter pedido desculpa mais umas 70 vezes por tê-lo escondido no armário. Vou até a pia do banheiro para começar meu skincare noturno e levo meu celular. Não largo o aparelho desde que Atlas passou na floricultura na hora do almoço.
e disse que me ligaria à noite. Deveria ter perguntado a que horas à noite. Para Atlas, hoje à noite pode significar 23 horas. Para mim, pode significar 20 horas. É provável que a gente tenha noções completamente diferentes de manhã e noite. Ele é um chefe bem-sucedido que chega em casa para relaxar depois da meia-noite, enquanto eu já estou de pijama às 19 horas. Meu celular faz um barulho, mas não é uma chamada de voz. É como se alguém estivesse me ligando pelo FaceTime. Por favor, que não seja Atlas. Não estou preparada para conversar por vídeo. Acabei de passar um esfoliante facial. Olho o celular, e é óbvio que é ele. Aceito a chamada e viro o celular rapidamente para que ele não possa me ver. Deixo-o na pia enquanto acelero o processo de limpeza. Você perguntou se podia me ligar. Isso é uma chamada de vídeo. Ouço a risada dele. Não estou conseguindo te ver. Sim, é porque estou lavando o rosto e me preparando para dormir. Você não precisa me ver. Preciso sim, Lily. A voz dele faz minha pele formigar. Viro a câmera e ergo o aparelho com uma expressão de eu bem que avisei. Ainda estou com uma toalha no cabelo molhado e com uma camisola que devia ser da minha avó, com o rosto ainda coberto de espuma verde. O sorriso dele é charmoso e sexy. Ele está sentado na cama, usando uma camiseta branca, encostado numa cabeceira de madeira preta. Quando fui à casa dele, não cheguei a entrar em seu quarto. A parede ali é azul, tipo jeans. Com certeza valeu a pena fazer uma chamada de vídeo, diz ele. Põe o celular de volta na pia, agora virado para mim, e termino de lavar o rosto. Obrigada pelo almoço de hoje. Não quero elogiá-lo demais, mas foi a melhor massa que já comi. E foi somente 2 horas depois de ela ser preparada que pude parar e almoçá-la. Gostou da massa porque você tá me evitando, foi? Você sabe que estava uma delícia. Vou até a cama após terminar no banheiro. Apoio o celular num travesseiro e me deito de lado. Como foi seu dia? Foi bom. Responde ele, mas a maneira como sua voz fala baixo a palavra bom não é muito convincente. Franzo a testa para lhe mostrar que não acreditei. Atlas desvia o olhar da tela por um segundo, como se estivesse refletindo. É apenas uma semana daquelas, Lily. Mas está melhor agora. Vejo um sorrisinho se formar em seus lábios, o que me faz sorrir também. Nem preciso puxar papo. Encará-lo em total silêncio por 1 hora já me alegraria. Qual é o nome do seu restaurante novo? Já sei que é o sobrenome dele, mas não quero que ele saiba que eu pesquisei no Google. Corrigan's. É o mesmo tipo de culinária do Bibs? Mais ou menos. É alta gastronomia, mas com um menu de inspiração italiana. Ele se vira de lado, apoiando o celular em alguma coisa e ficando na mesma posição que eu. Isso me faz lembrar de antigamente, quando a gente ficava acordado até tarde, conversando na minha cama. Não quero falar de mim. Como tem passado? Como anda a floricultura? E sua filha, como ela é? Quantas perguntas? Tenho muitas outras, mas comecemos por essas. Tá bom. Eu estou bem. Exausta na maior parte do tempo. Mas imagino que é isso que dá ser empresária e mãe solo. Você não parece exausta. Dou uma risada. É a iluminação boa. Quando Emerson completa 1 ano? No dia 11. Vou chorar. Este primeiro ano passou rápido demais. É incrível o quanto ela se parece com você. Acha mesmo? Ele faz que sim e diz, mas e a floricultura? Está feliz com ela? Balanço a cabeça e franzo a testa. Mais ou menos. Por que só mais ou menos? Sei lá, acho que estou cansada dela. Ou vai ver, estou cansada em geral. É muita coisa, é um trabalho maçante, e o retorno financeiro não é muito. Quero dizer, me orgulho do sucesso dela e de estar por trás disso tudo, mas às vezes fico sonhando com um trabalho automático, tipo linha de montagem de alguma fábrica. Eu entendo, diz ele. É tentadora a ideia de poder voltar para casa e não pensar no trabalho. Você acha chato ser chefe em algum momento? De vez em quando. Foi por isso que abri o Corrigan's, para ser sincero. Decidi assumir mais o papel de proprietário e menos o de chefe. Ainda cozinho várias noites por semana. Mas passo boa parte do tempo cuidando da administração dos 2 restaurantes. Você trabalha muitas horas? Muitas, mas consigo achar uma noite livre para a gente. Isso me faz sorrir. Fico mexendo no edredom, evitando contato visual porque sei que estou corando. Está me convidando para sair? Estou. Você topa? Posso arranjar uma noite livre também. Agora nós 2 estamos sorrindo.
Mas então Atlas limpa a garganta, como se estivesse se preparando para fazer alguma ressalva. Posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. Tento disfarçar meu nervosismo em relação ao que ele está prestes a perguntar. Mais cedo, você mencionou que sua vida era complicada. Se a gente se tornar alguma coisa, isso vai ser mesmo um problema para Ryle? Nem hesito. Vai. Por quê? Ele não gosta de você. De mim em particular ou de nenhum cara com quem você se envolve? Franzo o nariz. De você. De você em particular. Por causa da briga no meu restaurante? Por causa de muitas coisas. Admito. Deito de costas e puxo o telefone junto. Ele culpa você pela maioria das nossas brigas. Atlas está nitidamente confuso. Então explico, tentando não deixar a situação constrangedora demais. Lembra quando a gente era adolescente e eu escrevia num diário? Lembro. Apesar de você nunca me deixar ler nada. Bem, Ryle encontrou os diários. E leu todos. E não gostou do que leu. Atlas suspira. Lily, a gente era adolescente. Pelo jeito, ciúme não tem prazo de validade. Respondo. Atlas comprime os lábios, como se estivesse tentando conter a frustração. Eu realmente odeio te ver estressada com a possível reação dele a coisas que nem sequer aconteceram. Mas eu entendo. Você está numa situação difícil. Ele me olha para me tranquilizar. Vamos dar um passo de cada vez, tudo bem? Um passo bem devagar de cada vez. Sugiro. Combinado. Bem devagar. Atlas ajusta o travesseiro debaixo da cabeça. Eu via você com aqueles diários. Sempre me perguntei o que você escrevia sobre mim. Se você escrevia sobre mim. Quase tudo era sobre você. Você ainda os tem? Tenho. Estão numa caixa no meu armário. Atlas se senta. Lê algum trecho para mim. Não. De jeito nenhum. Lily. Ele me olha todo esperançoso e animado com a possibilidade. Mas não posso ler meus pensamentos juvenis em voz alta pelo FaceTime. Estou ficando vermelha só de pensar. Por favor. Cubro o rosto com a mão. Não, não implore. Se ele não parar de me olhar assim, vou terminar cedendo aos seus olhos azuis pidões. Ele vê que está me vencendo pelo cansaço. Lily, morro de curiosidade para saber o que você acha de mim desde a adolescência. Um parágrafo. É só o que peço. Como posso dizer não? Solto um gemido e jogo o celular na cama, frustrada. Me dá 2 minutos. Vou até o armário e pego a caixa. Carrego-a até a cama e começo a folhear os diários à procura de algo que não me envergonhe tanto. O que você quer que eu leia? Eu contando do nosso primeiro beijo? Não. A gente vai fazer tudo devagar, lembra? Diz ele brincando. Comece com alguma coisa mais do início. Assim fica bem mais fácil. Pego o primeiro diário e o folheio até encontrar algo que me parece curto e não tão humilhante. Lembra da noite em que te procurei chorando porque meus pais estavam brigando? Lembro. Confirma. Ele se acomoda no travesseiro e coloca um braço atrás da cabeça. Reviro os olhos. Isso, pode ficar mais confortável aí enquanto fico me constrangendo. Resmungo. Sou eu, Lily. Somos nós dois. Não precisa ter vergonha de nada. A voz dele ainda tem o mesmo efeito calmante de sempre. Sento-me de pernas cruzadas e seguro o celular com uma das mãos e o diário com a outra, e começo a ler. Alguns segundos depois, a porta dos fundos se abriu e ele olhou para além de mim, depois para minha esquerda e para minha direita. Só quando ele me olhou no rosto percebeu que eu estava chorando. Você está bem? Perguntou, saindo para a varanda. Usei minha blusa para enxugar as lágrimas e percebi que ele tinha saído da casa em vez de me convidar para entrar. Eu me sentei no degrau da varanda e ele se acomodou ao meu lado. Estou bem, respondi. Só estou zangada. Às vezes choro quando fico zangada. Ele estendeu o braço e colocou meu cabelo atrás da orelha. Gostei disso. E de repente minha raiva diminuiu. Então, ele pôs o braço ao meu redor e me puxou para perto, deixando minha cabeça apoiada em seu ombro. Não sei como ele me acalmou sem dizer nada. Mas foi o que aconteceu. A simples presença de algumas pessoas acalma, e com ele é assim. É o completo oposto de meu pai. Ficamos sentados assim por um tempo, até que vi a luz de meu quarto se acender. É melhor você ir, sussurrou ele. Nós dois vimos minha mãe parada no quarto, me procurando.
Só naquele instante percebi a vista perfeita que ele tinha do quarto. Enquanto voltava para casa, tentei pensar em todo o tempo que Atlas passara naquela casa. Tentei lembrar se eu tinha andado alguma vez com a luz acesa durante a noite. Porque normalmente, quando estou no quarto à noite, fico só de camiseta. E, olha só a maluquice, Ellen. Eu torcia para ter feito isso, sim. Lily. Atlas não está sorrindo quando termino de ler. Está me encarando com muita intensidade, e o peso em seu olhar me faz sentir um aperto no peito. A gente era tão jovem. Comenta. Há um pouco de sofrimento em sua voz. Pois é. Jovens demais para lidar com aquelas coisas. Especialmente você. Atlas não está mais olhando para o celular, mas assente. O clima mudou, e percebo que ele está pensando em algo completamente diferente. Lembro que ele tentou fazer pouco caso de alguma coisa ao dizer que era apenas uma semana daquelas. O que está te incomodando? Ele volta a olhar para o celular. Parece que vai mudar de assunto novamente, mas depois apenas suspira e sobe um pouco para se recostar na cabeceira. Alguém vandalizou os restaurantes. Os dois? Ele assente. Sim, começou uns dias atrás. Acha que é algum conhecido seu? Não é ninguém que eu reconheça, mas o vídeo da câmera de segurança não é muito nítido. Ainda não denunciei para a polícia. Por que não? Ele franze a testa. Parece ser alguém mais jovem, talvez um adolescente. Acho que me preocupo com a possibilidade de a pessoa estar na mesma situação que eu naquela época. Passando necessidade. A tensão em seus olhos diminui um pouco. E se a pessoa não tiver uma Lily para salvá-la? Demoro alguns segundos para assimilar o que ele disse. Quando isso acontece, não sorrio. Engulo o nó na garganta, esperando que ele não veja minha reação. Não é a primeira vez que ele menciona que eu o salvei naquela época. Mas toda vez que diz isso, quero contestar suas palavras. Eu não o salvei. Tudo o que fiz foi me apaixonar por ele. Consigo ver por que me apaixonei por ele. Que proprietário se preocupa mais com a situação da pessoa que vandalizou seu estabelecimento do que com os danos causados? Atlas atencioso. Sussurro. O quê? Pergunta ele. Não queria ter dito em voz alta. Passo a mão no calor que se espalha pelo meu pescoço. Nada. Atlas limpa a garganta, inclinando-se para a frente. Um sorriso sutil se forma. Voltemos ao seu diário, sugere. Bem que me perguntei se você sabia que eu conseguia ver o interior do seu quarto pela janela naquela época. Porque depois daquela noite, você deixou a luz acesa um bocado de vezes. Dou uma risada, contente por ele ter tornado o clima mais leve. Você não tinha televisão. Queria que tivesse alguma coisa para ver. Ele solta um gemido. Lily, você precisa me deixar ler o restante. Não. Você me trancou no armário hoje. Me dar permissão para ler seus diários seria uma boa maneira de se desculpar. Achei que você não tivesse se ofendido. Acho que pode ser uma reação atrasada. Ele começa a sentir devagar. Pois é. Estou começando a senti-lo agora. Estou muito ofendido. Estou rindo quando o M começa a chorar do outro lado do corredor. Suspiro porque não quero desligar. Mas não sou daquelas mães que conseguem deixar o filho chorar até cansar. M está acordando. Preciso desligar. Mas você está me devendo um jantar. É só dizer quando. Atlas responde. Não trabalho aos domingos. Então seria bom num sábado. Amanhã é sábado. Observa ele. Mas a gente vai fazer tudo devagar. Bom, mas é bem devagar se a gente contar a partir do dia em que nos conhecemos. Assim, são anos entre o momento em que te conheci e o nosso primeiro encontro. Às 18 horas? Sorrio. Às 18 horas está perfeito. Assim que digo isso, Atlas fecha os olhos por 2 segundos. Espera, não posso amanhã. Merda. Vai ter um evento no restaurante e preciso estar lá. Que tal domingo? No domingo eu fico com M. Prefiro esperar um pouco antes de vocês conviverem. Eu entendo. E no próximo sábado? Isso me daria tempo de arranjar alguém para cuidar dela. Atlas sorri. Marcado então. Ele se levanta e começa a andar pelo quarto. Você não trabalha aos domingos, né? Posso te ligar neste domingo? Quando você diz ligar, está falando de chamada de vídeo? Quero estar preparada da próxima vez. Você não estaria despreparada nem se tentasse, diz ele. E sim,
Vai ser pelo FaceTime. Por que perder tempo com uma chamada de voz quando eu posso te ver? Gosto desse lado paquerador de Atlas. Preciso morder o lábio inferior por 2 segundos para conter o sorriso. Boa noite, Atlas. Boa noite, Lily. Até a maneira como ele me fita intensamente enquanto se despede faz meu estômago dar uma cambalhota. Encerro a chamada e pressiono o rosto no travesseiro. Solto um gritinho como se tivesse 16 anos de novo. 9. Atlas. Quero ver uma foto, diz Tel. Ele está sentado nos degraus dos fundos, me observando catar cacos de vidro e um monte de lixo após o 3º incidente, que ocorreu ontem à noite. Brad me ligou hoje de manhã para avisar que o Bibs tinha sido vandalizado de novo. Ele e Tel me encontraram aqui para fazer a limpeza, apesar de eu ter dito que ele não precisava vir. Odeio quando meus funcionários precisam vir para o restaurante no único dia da semana em que estamos fechados. Não tenho nenhuma foto dela, digo para Tel. Então ela é baranga? Jogo a caixa de vidro na caçamba. Ela é linda e muita areia para o meu caminhãozinho. Mesmo uma baranga já seria areia demais para o seu caminhãozinho, responde ele sério. Ela não usa redes sociais? Usa, mas o perfil é fechado. E você não é amigo dela em nada? Facebook, Instagram? Você sequer tem Snapchat? Como você conhece o Snapchat? Você nem tem celular? Eu me viro? O pai dele sai do restaurante com um saco de lixo. Ele o abre e nós dois começamos a jogar parte do lixo espalhado dentro dele enquanto Tel continua nos degraus. Eu até ajudaria, mas acabei de tomar banho. Justifica ele. Você tomou banho ontem, retruca Brad. Pois é, e ainda estou limpinho. Tel volta a atenção para mim. Você usa redes sociais? Não tenho tempo para essas coisas. Então como sabe que os perfis dela são fechados? Eu a pesquisei na internet algumas vezes. E por mais que eu não queira admitir isso, acho que não existe ninguém no planeta que não tenha dado um Google em pessoas do próprio passado. Eu já dei uma procurada por ela, mas é preciso ter um perfil e seguir Lily para poder ver as coisas dela. Então faça um perfil e a siga, sugere. Olha, às vezes você dificulta as coisas desnecessariamente. É complicado. O ex-marido dela não gosta de mim, e se ele visse que somos amigos, talvez isso fosse um problema para Lily. Por que ele não gosta de você? Pergunta Tel. A gente brigou. Aqui no restaurante, para dizer a verdade. Digo, apontando a cabeça para o prédio. Tel ergue um pouco as sobrancelhas. Sério? Tipo, briga mesmo? Brad endireita a postura. Espera, aquele cara é o marido da Lily? Achei que você soubesse, respondo. Nenhum de nós sabia quem ele era nem por que você estava brigando com ele. Mas foi a única vez que vi você expulsar alguém do restaurante. Agora faz todo sentido. Acho que é a primeira vez que falo disso desde que aconteceu. Lembro que, naquela noite, fui embora logo após a briga com Ryle. Então ninguém teve a oportunidade de me perguntar nada. Quando voltei ao trabalho na segunda seguinte, as pessoas provavelmente notaram meu humor e constataram que eu ainda não estava afim de falar do ocorrido. Por que vocês brigaram? Tel insiste. Dou uma olhada de relance para Brad, pois ele sabe pelo que Lily passou. Ela contara para ele e para Darren lá em casa. Porém, Brad parece estar querendo que eu decida se devo ser sincero com Tel ou não. Costumo ser sincero com quase tudo, mas não cabe a mim falar do passado de Lily. Nem lembro mais. Falo baixinho. Eu até acho que este poderia ser um bom momento para ensinar a Tel como não se deve tratar alguém com quem você está se relacionando. Mas
Não me sinto à vontade para falar dessa parte da vida da Lily sem que ela esteja presente. É também uma parte da vida dela na qual eu não deveria ter interferido, embora eu não me arrependa do que fiz. Por mais que minha reação tenha sido imatura naquela noite em que bati em Ryle, eu me contive. Queria fazer mais do que apenas dar um murro nele. Nunca sentira tanta raiva de outro ser humano, nem mesmo da minha mãe ou do meu padrasto. Nem mesmo do pai da Lily. Uma coisa é não gostar de alguém pelo jeito como ele age comigo. Mas é uma raiva totalmente diferente quando a pessoa que mais admiro no mundo está sendo maltratada. Meu celular começa a vibrar no bolso. Pego-o depressa e vejo que é Lily retornando minha chamada de vídeo de 1 hora atrás. Ela estava dirigindo e disse que me ligaria quando chegasse em casa. Trocamos várias mensagens desde nossa conversa na sexta. Mas eu estava querendo muito falar com ela cara a cara de novo. É ela? Pergunta Theo se animando. Faço que sim e tento passar por ele nos degraus. Mas ele se levanta e entra comigo no restaurante. É sério? Digo, me virando para ele. Quero ver como ela é. Preciso aceitar a chamada antes de perdê-la. Então, deslizo o dedo na tela enquanto tento fechar a porta, deixando o Theo do lado de fora. Te mostro um print depois. Agora, vai ajudar seu pai. O vídeo conecta e Theo ainda está tentando entrar à força. Oi, digo, sorrindo para Lily na tela. Oi, responde ela. Deixa eu ver. Sussurra Theo, colocando o braço ao redor da porta para tentar agarrar meu celular. Só um instantinho, Lily. Encosto o celular no peito para que ela não possa ver nada. Depois, abro a porta o bastante para que eu consiga pressionar a mão na cara do Theo. Faço-o descer do degrau mais alto. Brad, vem buscar seu filho. Theo, vem cá, chama Brad. Me ajuda aqui. Theo parece contrariado, mas ele finalmente cede e se vira para o pai. Mas eu estou limpo, murmura ele. Fecho a porta e afasto o celular do peito. Lily está rindo. O que foi isso? Nada. Vou até meu escritório e tranco a porta para ter privacidade. Como está sendo seu dia? Eu me sento no sofá. Bom, acabamos de voltar do almoço com minha mãe e o namorado dela. Fomos a uma lanchonete pequena em Borden. Era bonitinha. Como ela está? Não conversamos sobre os pais dela, exceto quando ela mencionou que o pai tinha falecido. Está ótima, responde Lily. Está namorando um cara chamado Rob. Ele a faz feliz, embora seja um pouco estranho vê-la toda animadinha por causa de um homem. Mas eu gosto dele. Ela está morando em Boston agora? Está. Ela se mudou depois que meu pai morreu, para ficar mais perto de mim. Que bom. Fico feliz de saber que você tem família aqui. E você? Seu tio ainda mora em Boston? Meu tio? Ah, verdade, eu falei isso para ela. Aperto minha nuca e me contraio. Meu tio. Não lembro exatamente qual foi a mentira que contei naquela época, faz muito tempo. Meu tio faleceu quando eu tinha 9 anos, Lily. Ela franze a testa confusa. Não! Você foi morar com um tio quando tinha 18 anos. Foi por isso que você foi embora. Suspiro, querendo poder voltar no tempo e mudar a maior parte do nosso tempo juntos naquela época e as coisas que eu disse ou deixei de dizer para ela a fim de poupar seus sentimentos. Mas quem é que não voltaria no tempo se pudesse mudar a própria adolescência? Eu menti. Não tinha nenhum tio em Boston naquela época. O quê? Ela ainda está balançando a cabeça, tentando entender. Não parece zangada com tudo. Parece mais confusa do que qualquer outra coisa. Então, com quem você foi morar? Com ninguém. Eu não podia continuar entrando escondido no seu quarto para sempre. Sabia que aquilo não terminaria bem,
E, tirando você, não havia nada naquela cidade que pudesse melhorar minha situação. Boston tinha abrigos e recursos. Disse a você que meu tio ainda estava vivo para que não se preocupasse comigo. Lily recosta a cabeça na cabeceira e fecha os olhos um pouco. Atlas. Ela diz meu nome com compaixão. Quando abre os olhos de novo, parece estar tentando não chorar. Nem sei o que dizer. Achei que você tivesse uma família. Desculpe por ter mentido. Não foi por maldade, eu só queria poupar. Não se desculpe, ela me interrompe. Você fez o que era certo. O inverno estava chegando e talvez você não tivesse sobrevivido naquela casa. Ela enxuga uma lágrima. Não consigo nem imaginar como deve ter sido difícil. Se mudar para Boston com aquela idade, sem nada, sem ninguém. Deu certo, digo, abrindo um sorriso. Deu tudo certo. Estou tentando acabar com a tristeza que acabo de causar. Não pense na nossa situação naquela época. Pense apenas na nossa situação agora. Ela sorri. Onde você está agora? Esse é seu escritório? É sim. Vou virando o celular para que ela possa ver um pouco do espaço. É pequeno. Só tem um sofá e um computador. Mas quase nunca estou aqui. Passo a maior parte do tempo na cozinha. Você está no Bips? Isso. Os 2 restaurantes fecham aos domingos. Estou aqui só dando uma geral. Não vejo a hora de ir ao Corrigans. É lá que a gente vai jantar no sábado? Dou uma risada. De jeito nenhum eu te levaria para algum restaurante meu no nosso encontro. As pessoas com quem trabalho são curiosas demais em relação à minha vida pessoal. Ela sorri. Engraçado. Eu também tenho curiosidade em relação à sua vida pessoal. Para você, eu sou um livro aberto. O que gostaria de saber? Ela reflete por vários segundos, depois fala. Quero saber quem são as pessoas na sua vida. Você não tinha ninguém quando a gente era adolescente, mas agora é adulto. Tem restaurantes e amigos e uma vida inteira sobre a qual não sei quase nada. Quem são suas pessoas, Atlas Corrigan? Nem sei como responder a isso sem ser rindo. Ela não retribui meu sorriso. Entretanto, o que me faz pensar que está perguntando mais por preocupação do que por curiosidade. Olho-a carinhosamente, querendo diminuir parte de sua apreensão. Eu tenho amigos, digo. Você conheceu alguns deles há um tempo lá em casa. Não tenho família, mas não sinto isso como um vazio. Gosto da minha carreira e da minha vida. Faço uma pausa. E depois digo algo com toda a franqueza. Eu sou feliz, se é isso que está querendo saber. Vejo o canto da sua boca se erguer. Que bom. Sempre quis saber onde você tinha ido parar. Tentei te achar nas redes sociais, mas não tive sorte. Volto a rir com isso, pois Theo e eu acabamos de ter essa conversa. Não uso muito as redes sociais. Se eu dissesse a Lily que as usaria todos os dias se os perfis dela não fossem fechados, Theo talvez me dissesse que essa confissão iria assustá-la. Fiz perfis para os restaurantes, mas são 2 funcionários meus que cuidam deles. Encosto a cabeça no sofá. Sou ocupado demais para essas coisas. Baixei o TikTok alguns meses atrás, mas foi um erro. Passei horas vidrado certa noite e perdi uma reunião na manhã seguinte. Apaguei o aplicativo no mesmo dia. Lily dá uma risada. Eu faria praticamente qualquer coisa para te ver fazendo vídeos para o TikTok. Não vai rolar. Alguma coisa chama a atenção de Lily por um instante. Então ela começa a se erguer na cama, mas para. Espera um momentinho, preciso largar o celular. Ela solta o celular, mas acho que não percebe que ele esbarra em alguma coisa e vira, ficando inclinado.
A câmera está apontada para ela e vejo-a ajustar Emerson de um seio para o outro. São apenas alguns segundos, quase rápido demais para eu perceber o que está acontecendo antes que acabe. Não acho que ela queria que a câmera estivesse virada para ela. Quando ela percebe o celular, seus olhos se arregalam por um segundo e depois a tela fica preta assim que sua mão o pega. Quando a câmera está apontada para seu rosto de novo, ela está cobrindo o rosto com os dedos bem abertos. Mil desculpas. Pelo quê? Acho que acabei de te mostrar meus peitos. Sim, mas não precisa se desculpar por algo assim. Eu é que devo agradecer. Ela ri, parecendo gostar do comentário. Nada que você não tenha visto antes, comenta, dando de ombros de uma maneira encantadoramente encabulada. Ela ajusta o travesseiro debaixo do braço que está usando para segurar Emerson enquanto a amamenta. Estou tentando fazer o desmame, pois ela está prestes a completar 1 ano. Já diminuímos para 1 vez por dia, mas no domingo é difícil porque passo o dia inteiro com ela. Lily franze o nariz. Desculpe. Duvido que você queira saber detalhes sobre amamentação. Se for você falando, eu não consigo pensar em nenhum assunto que me entediaria. Aposto que consigo pensar em alguma coisa antes do nosso jantar, afirma ela, tratando o meu comentário como se fosse um desafio. Não consigo ver Emerson, mas dá para perceber que Lily está olhando para ela, pois tem um sorriso no rosto que eu só vejo quando está falando da filha ou a vendo. É um sorriso que vem do orgulho, e uma das expressões que mais gosto de ver estampada no rosto de Lily. Ela está pegando no sono, sussurra Lily. Preciso desligar. Pois é, melhor eu ir também. Não quero deixar Brad e Theo fazendo a maior parte da limpeza lá fora sem mim. Talvez eu te ligue mais tarde, pode ser? Sugere ela. É óbvio que sim. Lembro que Theo disse que queria ver uma foto de Lily. Então, antes de ela encerrar a chamada, tiro um print. O celular faz um barulho óbvio de foto e Lily vira a cabeça com curiosidade. Você tirou um... Eu queria uma foto sua. Digo rapidamente. Tchau, Lily. Encerro a chamada antes que eu fique envergonhado demais. Não fazia ideia de que o celular iria fazer um barulho e de que ela conseguiria ouvi-lo. Acho bom Theo dar valor ao que eu fiz. Abro a porta do escritório e vejo Brad varrendo a cozinha. Fico confuso, já que a cozinha é limpa depois que fecham um restaurante. E os danos causados de madrugada foram apenas do lado de fora. Não fizeram a limpeza do piso ontem à noite? Está tudo bem com a cozinha, só estou fingindo varrer, explica. Brad vê a perplexidade em meu rosto, então continua. Queria que Theo fizesse a limpeza da maior parte da bagunça lá fora, já que ele odeia tanto. É coisa de pai. Faz sentido. Não faz nenhum sentido. Mas deixo Brad fingindo que está varrendo e volto lá para fora. Theo está fazendo uma careta enquanto usa o polegar e o indicador para erguer algo que vai para o lixo. Que nojo! Murmura ele, colocando o lixo no saco. Você precisa contratar um segurança particular ou algo assim. Isso já está fora de controle. Não é uma má ideia. Ergo o celular na frente dele para que veja o print da chamada com a Lily. Ele recua, surpreso. Essa é a Lily? Essa é a Lily. Guardo o celular no bolso e pego o saco de lixo de Theo. Agora está explicado. Ele se senta no degrau mais alto. O que está explicado? Por que você fica sem saber o que dizer perto dela e acaba falando aquelas cafonices? Não acho que as coisas que digo a ela são cafonices, mas ele tem razão quanto a uma coisa. Ela é tão linda que às vezes não sei o que dizer quando estou perto dela. Não vejo a hora de você começar a namorar. Digo, vou te zoar tanto.